Mateus, que era um dos 12 apóstolos. Esse Mateus, que era um judeu que trabalhava para o Império Romano, cobrador de impostos. Então, um pecador já era tido como uma aberração para o judeu. Agora, o publicano era pior do que ser pecador, porque além de ser pecador, o publicano ia cobrar imposto dos pescadores. E piorou Mateus, porque Mateus ele era tido como um traidor da sua raça. Pedro teve muito preconceito com Mateus. Pedro, que era mais sanguíneo, né? Não pode, né? Pedro era um pescador, né? Então ele morria de raiva. Mas Jesus escolheu um traidor da sua raça, um cobrador de impostos, um judeu, funcionário público, para escrever este evangelho aqui, o primeiro evangelho do Novo Testamento, a qual ele foi escrito visando principalmente o público judaico, porque é um evangelho que dá ênfase em Jesus como o rei, como o Messias. Amém? Mateus capítulo 25, versículo 31 diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhe dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, aqui está a leitura, a exposição pública da Tua Palavra, que é digna de toda aceitação. Ó Senhor, fala, pois o Teu servo te ouve, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, meus irmãos, fique à vontade de glorificar o Senhor com as palavras. Glórias a Deus. Meus irmãos, esta palavra faz parte, este trecho que nós lemos, faz parte de uma mensagem, de um sermão de Jesus Cristo, uma pregação bem longa, e aqui nós estamos lendo o final. Esse trecho que nós lemos, nós só encontramos no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e Lucas, que são evangelhos sinóticos, né, semelhantes, não encontramos essa finalização. Para esse texto, ele está falando da volta de Jesus e do julgamento das nações. Ele está falando de escatologia, doutrina das últimas coisas. Nós lemos aqui no capítulo 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Porque haverá, meus irmãos, antes do milênio, antes do reino milenar de Jesus Cristo na terra,
este reino que foi prometido aos judeus, esse reino terrestre de 1000 anos literais, haverá uma guerra, né? Então nós temos o arrebatamento da igreja, a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo, vai receber o galardão, vai entrar nas bodas do Cordeiro. Enquanto isso, a terra vai entrar nos 7 anos de tribulação, onde vai surgir o anticristo, o falso profeta. E aí, no final dos 7 anos, Jesus ele volta, haverá uma guerra, porque as nações vão se rebelar contra Israel. E aí vai ter a guerra chamada Guerra de Armagedon, porque é no Vale de Megido, onde teve outras guerras. E diz que Jesus então ele vai julgar as nações. E é claro que Jesus vai reinar, o rei com a sua rainha, o esposo com a sua esposa. Quem que é a esposa de Jesus Cristo? A igreja. Jesus com a sua igreja vai reinar nesse reino de 1000 anos, esse reino prometido para Israel, porque Deus vai voltar a tratar com Israel, como tem em outros textos bíblicos, como por exemplo em Romanos, Paulo fala disso, em Apocalipse. E haverá um julgamento das nações, e aí ele vai separar os bodes das ovelhas, as pessoas más das pessoas boas. Aqui já é outra dispensação, não é a dispensação mais da graça, porque a dispensação da graça acabou, porque a igreja foi arrebatada, o Espírito Santo levou a igreja para o céu. A grande tribulação é outra dispensação, o milênio é outra dispensação. Então nós temos esse julgamento das nações, e é claro, o julgamento das nações sobreviventes à guerra do Armagedon. Agora você imagine, com tanta tecnologia, tanto de pessoa que vai sobrar, né? Então, está falando exatamente disso, desse julgamento. E aí ele fala que as pessoas que nessa fase passaram fome, sede, frio, foram presos, porque o anticristo ele vai perseguir os judeus, porque o anticristo ele vai querer que os judeus adorem ao anticristo, e você sabe que judeu é monoteísta, ele não adora a nenhum outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Você leu o Antigo Testamento, você sabe que como esse povo é zeloso em adorar a Deus, apesar que eles se desviaram várias vezes. Mas o verdadeiro judeu, aqueles 3 jovens foram jogados na fornalha, mas não adoraram Nabucodonosor, a estátua, a imagem dele. Então haverá um remanescente israelita que não vai aceitar adorar o anticristo, porque vai aparecer os verdadeiros israelitas que adoram o único e verdadeiro Deus. Então eles vão ser mortos, eles vão ser presos, eles vão ser privados de direitos, de benefício, de acesso à saúde, à educação. Quem não tiver a marca da besta não vai comprar, não vai vender, vai ser difícil sobreviver. Mas as pessoas de Deus, ou as pessoas boas, que mesmo não sendo cristãs, mas são pessoas boas, vão se juntar, vão ajudar umas às outras. Você não vê no Rio Grande do Sul tantas pessoas que nem cristãs são, estavam salvando vidas e ajudando o próximo? Porque a bondade de Deus foi derramada sobre a sua criação. Glória a Deus. Todo mundo tem a graça comum de Deus, porque nós somos criados por Deus, né? Mas nós podemos usar esse texto em uma outra aplicação, uma aplicação social. Então, quando Jesus faz todas
essas perguntas e respostas, né? Ele mesmo pergunta, ele mesmo responde, é algo retórico. Ele está dando ênfase ao amor ao próximo. Quais são os dois maiores mandamentos? Amar a Deus acima de tudo e de todos, e ao seu próximo como a ti mesmo. E o amor ao próximo, na sua prática, é uma ação social, é uma atitude de bondade, de caridade, de misericórdia, de generosidade. Então, quais são as principais necessidades básicas do ser humano? É comida, é água, é roupa, né? Se estiver enfermo, remédio e alguém para cuidar. Se for preso, alguém para visitar e levar para este preso. É claro que nesse contexto aqui, esses presos são os presos de Deus, como Paulo que foi preso. Está entendendo? Não é presos criminosos, é presos por causa da sua fé verdadeira em Deus. E é claro, quando ele fala a estes pequeninos, ele não está falando que é criança, é uma palavra figurada. Os meus pequeninos, ele está falando do bichinho de Jacó, da menina dos meus olhos, ou seja, ele está falando do povo dele. Então, toda boa ação que fazemos ao próximo é como se nós estivéssemos fazendo para Deus, porque Deus usa eu para abençoar o meu próximo, e usa o meu próximo para abençoar a mim. Quando eu dou ao meu próximo, eu estou dando a Deus, e quando o próximo dá a mim, ele está dando a Deus, porque é assim que Deus ama. Ele ama através de nós, Ele abençoa através de nós. Muitas coisas Deus faz um com os outros, através de nós. E aí nós vemos Deus na vida do meu irmão. Eu vejo Deus em você, eu vejo a bondade de Deus em você, eu vejo o perdão de Deus em você, eu vejo a caridade de Deus em você, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando nós pecamos, foi manchado, mas Jesus, quando nos salvou, restaurou essa imagem e semelhança de Deus em nós. Então, esses pequeninos é o povo de Deus, que está tendo as suas necessidades básicas atendidas, supridas, porque Deus está entrando com a providência, usando pessoas para com outras pessoas, e vice-versa. E é por isso que a Bíblia, eu acho muito interessante quando eu leio a Bíblia, eu vejo muitas vezes falando assim, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Amai uns aos outros, confessai seus pecados uns aos outros. Eu confesso meu pecado para você, você confessa seu pecado para mim. Eu amo você e você ama a mim. Eu te ajudo e você me ajuda. Uns aos outros, uns aos outros. Outra coisa muito interessante na Bíblia é que tudo isso é possível em Cristo, no Cristo, por meio de Cristo, através de Cristo, por causa de Cristo. Então sempre estamos ali. Jesus é o início, o meio e o fim. Ele é a fonte de tudo. Nós estamos ligados com Cristo. Por isso que todas essas coisas são possíveis. Por isso que tudo isso acontece. Por isso que tudo isso funciona. Então Deus vai nos julgar. E aí, será que nós obedecemos os mandamentos de Deus? Que os dois maiores é o amor a Deus